Olá pessoal, sétimo ano. Primeiramente, boa tarde. Eu vou iniciar aqui, pessoal, nossa aula de recuperação, certo? Essa aula, ela vai ser dada início em relação ao conteúdo que a gente está trabalhando aqui do terceiro capítulo, certo? E aí a gente vai começar aqui, pessoal, na página 61. Tem dois conceitos aqui que eu vou precisar que vocês vão precisar para resolver as questões da prova, certo? Deixa eu anotar aqui. Então, quais são os conceitos, certo? Correção 16 do 12. Então aqui eu estou na página. Você vai pegar esse conceito aqui da página 61, certo? Os conceitos de quê? De linguagem corrente, linguagem corrente, vou já dizer o que é, e linguagem matemática, certo? Aí eu vou passar aqui um exemplozinho depois que eu explicar o conceito, certo? Pessoal, a linguagem corrente é o português propriamente dito, é a língua portuguesa. Certo? É o português, é conforme a gente se expressa, certo? Agora, a linguagem matemática, ela é a linguagem, certo? Que a gente vai entender aqui como sendo a linguagem algébrica. Algébrica. Como assim? Tipo pé de azul, né? Como assim linguagem algébrica, professor? Era aquela linguagem, né? Escrita através de símbolos matemáticos. Aqui a gente vai utilizar aqui as letras do alfabeto, né? Certo? E aqui a gente vai utilizar os símbolos matemáticos, certo? Ok? Então a linguagem corrente é a linguagem a qual nós utilizamos, certo? É o português, a língua portuguesa. Já a linguagem matemática é aquela que a gente vai escrever através de símbolos matemáticos. Que símbolos são esses? Certo? São sinais de igualdade, certo? Soma, subtração, multiplicação, divisão, certo?
e algumas variáveis, que geralmente a gente utiliza, deixa eu botar aqui uma multiplicação como um pontinho. Ah, também tem parênteses, né? Ó, a gente tem que saber, parênteses, e as nossas variáveis ou incógnitas é x ou y. Geralmente é um desses dois variáveis, ou os dois ao mesmo tempo, certo? Eu vou passar aqui um exercício para a gente fazer aqui, a gente fazer a mudança aqui, passar para a linguagem corrente, da linguagem corrente para matemática, da linguagem matemática para corrente ou vice-versa, tá certo? Deixa eu apagar aqui, deixa eu ver se já tem alguém aqui em sala. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui em cima, certo? Veja só esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui. Deixa eu fazer aqui de vermelho, ver se dá certo. Exemplo um. Deixa eu colocar aqui. Passe para a linguagem. Passe para a linguagem corrente as expressões matemática abaixo. Acho que é junto, certo? Então, vamos ver aqui. Olha aqui, eu vou fazer aqui o A. 2x mais 1 igual a 3. Certo? Aí como é que a gente vai fazer aqui? Aqui já está, essa linguagem aqui é a linguagem matemática. Até porque ele pede para passar para a linguagem corrente. Então essa aqui já é a minha expressão, já é a minha equação. Certo? Lembrando quando é que eu sei que é uma equação, ó. Eu tenho aqui o símbolo de igualdade e tenho uma variável. No caso aqui a variável x. Certo? Então aqui eu tenho uma equação, então eu vou passar isso aqui para a linguagem corrente, certo? Então como é que a gente ia fazer isso aqui? A gente ia escrever assim, ó. O dobro de um número. Por quê? Porque a gente não sabe quem é o número, então a gente chamou de variável x, certo? Mas aqui eu tenho duas vezes x, então é o dobro de um número. Mais ou adicionado, você pode escrever essa palavra também, adicionado a uma unidade, ou a unidade, ou a um, adicionado a um, vou botar assim, é igual a 3. Vou deixar assim. Se você quiser colocar até mais simples, né? Essa palavra aqui adicionado, ela requer aqui, né, uma especificidade maior. Adicionado. O menino vai dizer aqui que é o dobro de um número somado a um. Você pode também colocar aqui no lugar desse aqui que eu grifei de vermelho. Você pode colocar assim, somado. Não está somando, aqui não é mais? Somado. Pode ser também. Tá tudo certo. Tá tudo correto aqui. Tá certo? Aí não precisa também a gente rebuscar demais a resposta e detalhar demais e ser técnico demais, que às vezes o aluno se perde. Então, se você colocar
Se você transformar aqui e colocar o dobro de um número somado a 1 é igual a 3, para mim tá tudo certo. E provavelmente essa a resposta você vai ter lá, mais ou menos assim, uma linguagem mais acessível. Não sei se vocês me entendem, certo? Vamos ver aqui outro exemplo, a gente vai passar adiante, ó. Eu tenho 6x menos 8 igual a zero. Aí, aqui é uma equação, já tá vendo isso aqui, né? Tem todas as características, igualdade e a variável, certo? E aí, como é que eu vou transformar para a linguagem corrente? Eu vou escrever assim, ó. O sextuplo de um número. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, não. Não, deixa eu terminar aqui. O sexto de um número é subtraído, subtraído de 8 ou 8 é igual a zero. Lembrando que subtraído 8 ou subtraído de 8 também está correto, tem problema não, certo? Deixa eu fechar aqui a maneira como a gente está escrevendo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem alguma coisa aqui. Eu ouvi apitar algo, não sei se é alguma mensagem, se é algum aluno que entrou. Não. Vamos lá, continuando aqui. Ó, pessoal, deixa eu colocar outro exemplo aqui, certo? Então, tudo isso aqui, você tá vendo aqui, é do capítulo 3, é essa parte aqui que a gente vai precisar, né? Eu não ia colocar do nada se a gente não precisasse. Essa parte que a gente vai precisar aqui é para a gente montar já o capítulo 4, a estrutura de como você vai construir uma equação através de um termo desconhecido, que é aquela técnica que teve até um pouquinho de polêmica, assim, teve alunos que achavam que eu não tinha dado, mas tá aí, eu fui até olhar aí os vídeos aí no canal e de fato eu dei sim, né? Eu não ia cobrar algo que eu não tivesse trabalhado, obviamente. Então, é, a gente precisa saber essa parte aqui de construção de uma equação para a gente começar a ter aqui a noção de como você vai proceder aqui em resolução de equações e problemas envolvendo equações do primeiro grau, certo? Que até lá na aula eu coloquei como problemas envolvendo termo desconhecido, certo? Eu coloquei lá as duas maneiras aqui, tá bom? E tá tudo certo, não tem problema não. Então vou fazer mais outro exemplo aqui, o C. Deixa eu apagar aqui o A. Eu vou apagar lá em cima aqui todinho, né? Passo para a linguagem corrente, as expressões matemáticas abaixo. Então vou fazer o C bem. Deixa eu colocar outro exemplo aqui, para a gente concluir com essa ideia. Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui colocar aqui um nívelzinho um pouquinho melhor. Mais 8 igual a x menos 3. Pronto. Aqui. Temos novamente aqui uma equação, certo? Temos aqui a presença da igualdade e das variáveis. Aqui esse termo aqui é uma fração, né? O que muda um pouquinho isso, mas a gente vai utilizar o mesmo critério, certo? Esse x aqui é como se fosse o termo desconhecido. Se eu tenho x sobre 2, eu posso dizer que é o seguinte. Posso iniciar aqui escorrer aqui a linguagem como sendo a metade de um número
somado ou adicionado, né? Vou colocar somado aqui. Somado a 8 é igual. Aí tem que tomar cuidado aqui, ó. É igual dobro, ao dobro do mesmo número, né? Deixa eu apagar aqui o A aqui. Ao dobro do mesmo número, por que do mesmo número, professor? Por que eu não posso colocar o dobro do número? Eu poderia até colocar o dobro do número, certo? Porque o número é o mesmo, certo? Ou ao dobro, se eu colocar aqui ao dobro de um número, aí já fica um pouco mais complicado, porque a metade de um número e o outro a metade de um número, é o dobro de um número. Então, esses dois números aqui, eu sei entender porque é o mesmo número, você está ligando, mas se aqui for outra variável, aí você já erra em relação a isso, se você construir a ideia desta maneira, utilizando só a ideia de um número. Né? Porque se aqui fosse y, por exemplo, você ia colocar ao dobro de outro número, porque o y é igual ao x. Então, o x é um número e o y é outro. Como é x e x, você pode utilizar ao dobro de um número. Eu vou colocar aqui em parênteses, ou ao dobro do mesmo número, para deixar bem claro, do mesmo número, subtraído de 3. Ou subtraído 3, tanto faz. Pronto, essa aqui é a linguagem corrente. A metade, a metade de um número somado a 8 ou adicionado a 8 é igual ao dobro do mesmo número ou ao dobro de um número subtraído 3 ou subtraído de 3. Tá certo? Vamos colocar subtraído de menos 3 não, porque a ideia de subtraído já dá a ideia de menos. Aí você vai ficar redundante. Não está correto aí. Então é subtraído 3 ou subtraído de 3. Não é subtraído de menos 3. Certo? A mesma coisa aqui, ó. Vamos colocar somado a mais 8. Não é somado a mais 8. A ideia de soma já é isso aqui, ó. Soma adicionado. Adicionado a 8. Tá certo? Porque aí vocês vão ficar redundantes, né? Deixa eu usar aqui uma repetição. Tá certo, pessoal? Essa daqui era da A, vou apagar. Vou fazer a D e última. Nesse estilo aqui, tá certo? A D, e eu vou trazer essa aqui, ó. Vamos ver se a gente coloca bem especial. Ixi, essa daqui 3x mais 7 sobre 2 é igual a x sobre 2. Quando o aluno vê já o número em forma de fração, já, já fica assim meio apreensivo. Mas é só cor da cabeça da gente. Isso aqui é bem facinho, pessoal. Isso aqui é um número qualquer, tá bom? Então tá aqui a minha expressão, minha equação. Logicamente eu vou atrás aqui da igualdade, ó, né? Porque característica aqui é a minha equação, as variáveis estão aqui. E aí eu vou só colocar a linguagem corrente, né? Então, como é que a gente vai iniciar isso aqui, ó? A gente pode colocar aqui que é a metade, posso colocar assim, ó, a metade do triplo de um número adicionado ou somado, adicionado a 7 é igual a metade de um número. Vou colocar a metade do mesmo número, para você entender aqui que é a mesma variável, né? A metade do mesmo número.
Acabou aqui, certo? Tranquilo? O exemplo um já foi. Eu vou deixar aqui o exemplo 2 para a gente fazer a análise. É só inverter aqui a ideia. No exemplo 2 eu vou pegar a linguagem corrente e transformar em linguagem matemática. Eu vou escrever assim, ó. Passe a linguagem corrente, passe a linguagem corrente, XRR não se separa, né, gente? Regrinha aqui do português aqui. Encontro consonantal, perfeito. Se não tiver enganado, então vou colocar aqui. Passe a linguagem corrente para a linguagem matemática. Tá percebendo aqui, ó, que eu inverti, ó. No exemplo, a gente coloca, passa a linguagem corrente, passe para a linguagem corrente as expressões matemáticas. Aqui eu estou botando o seguinte: passe, é, passe para. Vou botar aqui um P aqui, você vai entender que é para. Passe para a linguagem corrente. Passe para a linguagem corrente a linguagem matemática abaixo. Vou colocar aqui a expressão, as expressões matemáticas para ficar melhor. Acho que vai caber aqui. Passe para. Deixa eu aqui colocar isso aqui. Isso aqui não estou nem no Facebook, não. Passe, nem no WhatsApp, né? Para linguagem corrente as expressões matemáticas. Deixa eu ver se deu certo mesmo. Não, não tenho copiado a mesma cor do exemplo 1. Passe para a linguagem corrente. Não, tá errado. Tá errado. Passe as expressões minha gente, não tô mais sabendo nem montar aqui agora. Passe, é, passe as linguagens correntes para abaixo para a linguagem matemática. Passe linguagem matemática. Agora deu certo. Pronto. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou te dar já o texto. Foi difícil aqui o exemplo 2. Mas eu vou te dar aqui o texto e tu vai transformar para a linguagem matemática. Certo? Já está na linguagem corrente, já está no português. Certo? Já vai estar todo mundo em português. Aí tu vai só colocar a expressão matemática. Tu vai só construir a equação. Certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos ver aqui o exemplo A aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui. Já com essa briga aqui a gente não pode inventar muita moda não. Ó, presta atenção aqui, ó. Um número adicionado
4 é igual ao dobro do mesmo número subtraído 9, tá 9 não, tá sendo falado, de 9 unidades. Pronto. Aqui já é o texto, a linguagem corrente, português, certo? Aí como é que a gente vai representar isso aqui? A gente vai representar assim, ó. Vou transformar aqui, como a própria questão pediu, né? Passe a linguagem, as linguagens correntes, que é o ABCD, ABCD, eu vou fazer até a D, abaixo para a linguagem matemática, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que saber quem é esse número. Ele diz que tem um número, certo? Ele é adicionado. Então, se ele é adicionado, ele é somado. Vai ter um mais um, né? A4. Então, se é A4, eu tenho o número 4 aqui. Então, essa primeira parte aqui, que a gente chama de primeiro membro da equação, a gente vai escrever assim, quem é o número? Eu não sei quem é o número, então eu vou chamar ele de x, que é o número. Ele é adicionado, então vai ser mais 4. E é igual, esse aqui é igual, é o que vai dividir o meu primeiro membro do meu segundo membro. Igual, aí eu vou para o segundo membro, ó, o segundo termo aqui, ó, ao dobro do mesmo número, ou poderia ser ao dobro do número. Então vai ficar duas vezes, eu não sei quem é o número, eu chamo de x. Subtraído, se veio a palavra subtraído, você já sabe que é menos, uma subtração. Então vai ficar menos subtraído de 9 unidades. 9 unidades são 9. Pronto. Tá aqui a minha equação, a minha expressão matemática. E aí eu transformei da linguagem corrente para a minha linguagem matemática. Deixa eu só olhar aqui uma coisa aqui. Ok, galera. Show, né? Vou fazer aqui a B. Deixa eu ver que caras que eu tenho já. Eita. Tem 10 minutinhos, né? Vamos aqui analisar aqui a B aqui. Vamos colocar outro exemplo aqui. A B vai trazer o seguinte, ó. Vou colocar assim. Um número subtraído de uma unidade é igual a essa parte, desculpa aqui por estar pagando com ele, é igual a terça parte do mesmo número, essa parte do mesmo número adicionado a 2. Pronto. Aqui é a linguagem corrente, entre aspas aqui, e aí a gente vai colocar ali, que é o português, né? Vou colocar aqui linguagem matemática, usando símbolos matemáticos, entre outras coisas, conforme eu expliquei no início da aula. Então, vamos aqui, ó. Eu sei quem é o número, ele diz que é um número. Esse um número é algo bem indeterminado, né? Não dá para saber aqui. Então, se eu não sei quem é o número, eu chamo ele de x. Subtraído, essa palavra subtraído, subtração, a gente sabe que é de menos, né? Aí aqui eu vou colocar um menos aqui, ó. Subtraído de quanto? De uma unidade. Ou só de unidade. De unidade fica incoerente. Fica sem coerência. Então, de uma unidade. Então, vai ficar de 1. Certo?
igual, é igual, ó. Esse é igual aqui, ó. É o que vai separar o meu primeiro termo, meu primeiro membro do meu segundo membro. Então, eu coloco o símbolo de igualdade. É igual a terça parte do mesmo número. O que seria a terça parte? Seria x dividido por 3, certo? Mesmo x dividido por 3. Adicionado, essa palavra adicionado vem da ideia de mais. Vou colocar mais 2. Pronto. Acabou aí. Simples assim. Então perceba, no exemplo 1, nós pegamos a expressão matemática, a gente pegou já a equação e fizemos a transformação da linguagem matemática, que é a expressão matemática, para a linguagem corrente, que é para o português, escrevemos mesmo, certo? Já a gente fez aqui a discussão, vamos dizer assim, né? A discussão discorremos sobre a equação, certo? Então, aqui no exemplo 2, a gente já está pegando a discussão propriamente dita, né? Escorreu aqui alguma coisa em relação aqui a um texto e a gente está transformando em linguagem matemática, certo? Então foi o inverso de lá. Tudo bem, pessoal? Deixa eu montar aqui a C aqui para ver se está certo. Conforme eu fiz a 1, vou fazer a B. Não vai dar tempo de fazer a C e a D, mas a gente monta aqui, certo? Deixa eu ver aqui um... Deixa eu botar isso aqui, ó. A metade de um número somado a duas unidades é igual a 10. Isso aqui é a minha linguagem corrente, certo? Como é que a gente ia fazer essa aqui? Vou apagar lá em cima para dar certo. Vai ficar assim, ó, galerinha, ó. Vou apagar a letra A aqui toda. Vou colocar assim. A metade de um número. Eu não sei quem é o número. Então vou colocar x sobre 2. Certo? Quando ele diz aqui, ó, a metade de um número, esse de um número é algo indeterminado. Certo? Aí somado, a gente vai somar é adicionar a duas unidades. Essas duas unidades aqui a gente sabe que é 2. Somado a 2, ele poderia ter colocado somado a 2 também. Colocava duas unidades. Somado a 2 é igual. Esse é igual, ó. Percebe aqui, ó. Esse é igual a 10. Então só bota o número 10 aqui. Detalhe, gente, ó. Se não vier o igual, não é obrigatório vir o igual não, certo? Ele pode colocar aqui só a expressão matemática também. Ele precisa ser uma equação propriamente dita, né? Então quando não vier o igual, você vai montando normalmente. Se tivesse feito assim, ó, a metade de um número somado, eu vou colocar aqui a letra D. Deixa eu falar aqui. Por exemplo, se eu tivesse pego uma situação desse jeito aqui, tá assim, ó. O antecessor de um número, o antecessor de um número somado a metade desse número.
trouxe aqui a ideia de igualdade, né? É igual, certo? Então aqui você vai montar só a expressão matemática mesmo, não tem equação aqui não, certo? Aí tem que ter ideia, esse aqui, o antecessor de um número é algo que também dá a ideia de indeterminado. Só que a gente tem que tomar cuidado, ó. Se o número for x, vou escrever aqui. Se o número que eu estou tentando encontrar é x, o antecessor dele vai ser x menos 1. E o sucessor dele vai ser x mais 2. E veja, você perceba o seguinte, ó. Você faz o critério aqui. Esse número aqui é 3. O número que eu estou atrás é o 3. Então, o antecessor dele vai ser 3 menos 1. 3 menos 1 vai ficar 3 menos 1 é igual a 2. E o sucessor dele vai ser 3 mais 2. Aliás, 3 mais 2 não. Vai ser x mais 1. Vai ficar 3 mais 1 é igual a 4. Perdão. Olha se não faz sentido aqui, ó. Se o número é o 3, tá aqui o número, ó. O antecessor dele, o que vem antes, é o 2. Tá aqui, ó. Que vem antes. E o que vem depois é o 4. Ó. Tá aqui ele, ó. Que é o sucessor, certo? Antecessor é o que vem antes. Aqui é a ideia de antes. Não vamos esquecer isso aqui, não. Isso aqui é a ideia de depois, o que vem depois. Sucessor que vem depois. Né? Vamos dizer que não sabem isso aqui, não, certo? Então, o antecessor, eu vou escrever ele assim, galerinha, ó. Vou escrever ele aqui, ó. O antecessor, eu vou escrever ele assim, ó. O antecessor de um número, eu não sei quem é, então eu vou botar x menos 1. Somado, então dá ideia de soma, mais a metade desse mesmo número, certo? Aí a metade desse mesmo número é a metade do sucessor, então vai ficar x menos 1 sobre 2, certo? Pronto, acabou aqui a ideia. Você poderia resolver isso aqui, mas eu não vou pedir, eu vou pedir só para você montar, certo? Então pronto, tá aqui, a ideia é essa, a gente trabalhou já pegando aqui a ideia de linguagem corrente, linguagem matemática e equações. Deixa eu só corrigir aqui a página, que eu estou trabalhando isso aqui, gente. Não é a página 63 não, que eu falei não, viu? Perdão. Essa ideia aqui que tem linguagem corrente, linguagem matemática, é a página, começa na página 78, tá certo? Página 78. Belezinha? Vocês olhem no que você já tem também, que eu já passei esse conteúdo aqui, certo? Linguagem corrente, linguagem matemática. Olha as videoaulas que tá no canal aí do, do colégio do LV, certo? No YouTube. E aí vai dar certo, tá bom, pessoal? Obrigado, já passei aqui um minutinho. Até a próxima aula.